Quando morrer é necessário. Reflexão baseada em João 12, versos 24 a 26. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Meus irmãos e irmãs, o contexto desta porção descrita por João faz parte dos momentos finais de Jesus neste mundo. Esta era a sua última viagem para Jerusalém. Naquela altura do seu ministério, as multidões o seguiam por diversos motivos. Alguns queriam apenas vê-lo, outros queriam ouvir e ver os seus milagres. A verdade é que bem poucos, sim, bem poucos estavam ali para serem de fato transformados por suas palavras e pregações. Havia um sentimento muito grande de desconfiança, dúvida e interesse somente pelas coisas materiais. Não foi sem causa que Jesus disse àqueles que o procuraram depois da multiplicação dos pães e dos peixes: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. João 6, 26. Nestas palavras de Jesus, ele nos aponta pelo menos 3 grandes necessidades na jornada da fé. Em primeiro lugar, ele aponta a sua própria necessidade de morrer, dizendo: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Numa simples parábola, Jesus exalta o seu ministério neste mundo, um ministério de sacrifício e de morte. Ele é o grão de trigo que o Pai Celestial lançou na terra para morrer e produzir muito fruto. Sua firme decisão de fazer a vontade do Pai gerou milhões, sim, gerou bilhões de frutos espalhados por todo o mundo. A igreja é o resultado de sua morte e do seu sacrifício. É o resultado do seu penoso trabalho na cruz do Calvário. No Getsemane, quando ele orou ao Pai pedindo que passasse dele este cálice, lá no seu íntimo, ele já sabia qual era a vontade do Pai. Vontade esta que já estava profetizada por Isaías quando disse: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da sua vida uma oferta pelo pecado, ele verá o resultado do seu trabalho e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Isaías 53, versos 10. Meus irmãos, nós somos o resultado do penoso trabalho de Jesus. Em segundo lugar, as suas palavras nos apontam para a nossa própria morte também, quando disse: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Com estas palavras, Jesus nos coloca diante de uma grande e importante escolha. Ou decidimos viver para satisfazer os desejos de nossa carne, ou decidimos morrer para as coisas deste mundo. À semelhança de Jesus, nós também somos trigos nas mãos do nosso Deus e do nosso Pai. Dependendo de nossa escolha, receberemos a condenação eterna ou a vida eterna. Percebam que o Deus eterno, desde o início, sempre trabalhou com escolhas. Ele fez isso com o primeiro casal no Éden, com Abraão no Monte Moriá, com seu povo na caminhada no deserto e continua fazendo com a sua igreja hoje. As mesmas palavras que Deus disse ao seu povo lá no deserto: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os vossos filhos vivam. Estas palavras, meus irmãos e irmãs, são palavras também para nossa atenção e cuidados hoje. Em terceiro e último lugar,
As palavras de Jesus apontam para a nossa necessidade de segui-lo. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Antes de seguirmos a Jesus, precisamos primeiro ser servos. Esta palavra carrega a ideia de alguém que se dedica completamente a outra pessoa em detrimento de sua própria vontade. Paulo, nas suas cartas, se utilizou desta palavra dizendo que ele era escravo de Cristo. Na condição de escravo de Cristo, ele escreve aos Gálatas dizendo: estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Aqui cabe uma reflexão pessoal. Como estamos seguindo a Cristo? Fazendo nossas próprias vontades e desejos? Ou a semelhança de Paulo dizendo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Após entendermos o que é ser servo de fato, devemos segui-lo. Ele próprio disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quão difícil é para a nossa carne seguir e servir a Cristo. Se não fosse a ajuda do Espírito Santo, nenhum de nós conseguiríamos. Contudo, mesmo tendo esta ajuda maravilhosa do alto, esta decisão passa pelas nossas mãos e pela nossa vontade. Estas suas palavras nos falam de renúncia, de cruz e dificuldades na caminhada. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Da mesma forma que há um maravilhoso prêmio para quem decide morrer para este mundo, ele também garante que todo aquele que o serve será honrado pelo Pai. Quanto ao mais, meus irmãos, que sejamos sempre firmes neste propósito de morrer para as coisas do mundo, visando um fim glorioso. Que sejamos sempre constantes na fé e na obediência à sua palavra. Por fim, que sejamos sempre abundantes na obra do nosso Deus, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, mas que teremos um grande e maravilhoso galardão na eternidade. Que a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, que o grande e eterno amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.